Se é para mim, tá bom. Se é para o Senhor, pode ser melhor, né? Aí. Glória a Deus, Ele é digno. Queridos, graça e paz. É uma alegria. A gente não programou essa viagem para o Brasil, realmente não estava no coração, mas aprove a Deus que a gente estivesse participando da revisão, participando do aniversário da igreja em Ribeirão Preto, 30 anos, e também visitando algumas igrejas que a gente tem um carinho, das quais essa aqui é uma delas, né? Tudo bem que eu programei para finalizar aqui, né? Porque eu falei, eu já estou perto de São Paulo, amanhã a gente está retornando para os Estados Unidos, queria que você, inclusive, orasse. O pastor Vilaro falou que eu estou passando alguns dias aqui, hoje 31 dias, amanhã 32, então está na hora de voltar. Até porque agora eu sou vô. Avô, eu sei que você olha para mim e fala, nossa, com essa idade? Mas eu sou vô de uma garota linda, maravilhosa, que eu estou morrendo de saudade, a gente está doido para vê-la. E se Deus quiser, daqui 48 horas eu vou vê-la. Eu queria gastar os 5 primeiros minutos, querido, antes de pregar, falando 2 coisas para você. A primeira delas é trazendo um abraço, um beijo da pastora Roseli. Roseli, ela não está comigo aqui, geralmente ela vem, né? Sempre, quase sempre. Mas essa vinda nossa também demandou dela um cuidado maior para com a sua mãe. Sua mãe está com 88 anos de idade, precisando de atenção, de cuidados e de direção. Então, ela não me acompanhou em absolutamente nenhuma reunião noturna. Cedo ela até ia, mas à noite ela estava ficando com a mãe dela. Mas eu trago um abraço, um beijo dela. Amanhã ela vai vir para cá, para daqui a gente sair. Mas não vai dar para você vê-la, porque vai ser vapt-vupt, bem rapidinho. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda é sobre o livro. O Senhor colocou no meu coração escrever esse livro. O título dele é Amigos de Deus. Ele foi todinho fundamentado na vida de Abraão, o homem que foi chamado amigo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Eu me debrucei sobre a história desse homem, estudei bastante no último ano, e esse livro tem 18 capítulos. Eu fico pensando que se eu fosse escrevê-lo hoje, já daria mais capítulos, porque, assim, cada vez que eu leio, eu tiro alguma coisa nova e eu falo, nossa, isso eu não coloquei no livro, isso eu não coloquei no livro, isso eu não coloquei no livro. Mas é assim mesmo, a palavra de Deus é dessa forma dinâmica, né? Mas o Senhor me deu uma estratégia interessante, que no final de cada capítulo, eu passo uma atividade prática para cada leitor. E o que eu peço é, não vá para o capítulo seguinte sem fazer atividade prática. Eu sei que não significa nada falar isso. Mas eu peço. E eu estou falando isso para você, para que, se você puder, faça, obedeça. Porque eu tenho certeza que, se você fizer, no final do livro, você vai poder ser chamado amigo íntimo de Deus. E para te deixar tranquilo, porque muitas vezes a gente fica pensando assim, ai meu Deus, atividade prática, tarefa, né? A maioria de nós temos traumas de tarefa de escola, né? As tarefas que eu dou são muito simples. Por exemplo, um spoiler para você. O capítulo 1, ele termina, e a tarefa que eu dou é, encontre alguém para percorrer essa rota com você. Não faça ela sozinho. Ache alguém, seu cônjuge, seu líder, seu pastor, enfim, alguém que vá caminhar juntamente com você. Até porque, quando Jesus mandou de 2 em 2. Então, é a primeira tarefa. Eu estou pedindo algo que é demasiadamente, né, difícil? Não. É simples. As demais são desse jeito. Eu falei para você, né, que eu peço para a pessoa fazer isso. A semana retrasada eu encontrei 3 pessoas, né? Uma delas disse assim, pastor, eu estou lendo seu livro, eu estou fazendo cada tarefa. E você vai perceber que eu criei um e-mail para que, se a pessoa quer, ela compartilhe comigo a experiência que ela está tendo. Eu estou recebendo e-mails todos os dias, de pessoas falando assim, olha, pastor, fiz a tarefa, Deus fez isso tem sido um bálsamo para mim, tem sido tremendo. Encontrei uma outra pessoa, 2 outras pessoas, falaram assim, pastor, já estou lendo o seu livro, estou na metade. Falei, uau! Mas ela falou assim, eu não estou fazendo nada.
Ela foi sincera. Ok. Mas o que eu quero dizer para você é que cada um de nós determinamos o nível de relacionamento que a gente quer ter com Deus. Você pode ter um relacionamento superficial, você pode ter um relacionamento mediano e você pode ter um relacionamento profundo. O que você não pode é falar que não funcionou se você não fez o que você deveria fazer. Aliás, eu tenho falado que a maioria de nós que estamos na igreja, como eu, por exemplo, há 44 anos, esse ano eu faço 44 anos de igreja, de fé. A maioria de nós aqui, se nós estivéssemos fazendo 10% do que a gente ouviu nas reuniões e nas células, a gente já teria mudado a história dessa nação. O problema é que a gente não faz. Ó, faz o teste. Lá para sexta-feira, malemar você vai lembrar de mim. Porque é tanta coisa, né, acontecendo, que quem foi que pregou domingo mesmo? Ah, lembrei. Agora, você imagina o que eu falei. Se você não vai lembrar de mim, imagina do que eu falei. Eu estou falando isso para você não para trazer o dedo aqui, trazer acusação, peso, mas é para trazer para você despertamento, conscientização daquilo que a própria palavra já fala. Nós fomos chamados para ser praticantes da palavra e não ouvintes da palavra. Então, coloque em prática cada verdade que você tem recebido aqui, domingo após domingo, quinta ou quarta, não sei o dia da reunião, né? Quinta ou quarta-feira, cada célula, cada encontro que o Senhor proporciona é uma oportunidade para que a gente receba da semente da palavra de Deus. Amém? Acho que consegui falar as duas coisas que eu queria em 5 minutos. Bom, eu quero compartilhar com você a palavra. Eu gostaria muito de derramar sobre você todo o conteúdo do livro. São 18 capítulos, como já disse. Mas se eu fizer isso hoje, não vai ser legal. A gente vai ficar aqui até de noite. É muita coisa. Então, eu quero compartilhar com você um capítulo do livro, tá bom? E o capítulo que eu quero compartilhar com você é o capítulo de número 6 do livro, cujo título é Amigos de Deus têm uma visão. E eu vou destrinchar mais essa questão da visão para você entender o que eu quero dizer. Amigos de Deus têm uma visão. Antes, porém, deixa eu falar mais uma coisinha. Eu falei 2, 3, né? Eu quero demover do seu coração, da sua mente, a ideia e o equívoco que muita gente tem de que ser amigo de Deus é um privilégio de um grupo pequeno de pessoas. Às vezes a gente olha e fala assim, não, ser amigo de Deus é para o Vilela, é para o Du, é para esse pessoal grandão. Não, querido, ser amigo de Deus é um chamado para todos nós. João capítulo 15, Jesus diz assim, já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Então, não se exclua dessa palavra. Essa palavra é para você que chegou ontem na igreja, e essa palavra é para mim e para outros que estão na igreja há tantos anos como eu já compartilhei aqui. Amém? Você recebe isso? Bom, eu quero ler com você Gênesis capítulo 15, versículo 1. Se você pode, abre. Se você não pode, ouça. Gênesis capítulo 15, versículo 1 está a base do tema que eu estou propondo aqui. Amigos de Deus têm uma visão. Gênesis 15, 1 diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, diga visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Eu vou ler de novo rapidinho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Bom, para a gente compreender a profundidade do que Deus está dizendo aqui para esse homem no capítulo 15, a gente tem que começar a ler do finalzinho do capítulo 11, que é quando Deus chama esse homem, Abraão. E aí a gente vai ler o capítulo 12, as promessas que Deus faz e tudo. Olha só, a Bíblia não fala quanto tempo levou entre o chamado de Abraão até o cumprimento. A Bíblia não revela isso com clareza.
Eu sei que alguns estudiosos vão dizer, não, pastor, é 25 anos, porque a Bíblia diz lá que quando ele saiu de Arã, ele tinha 75, quando Isaac nasceu, ele tinha 99, 100 anos. Ok, mas o chamado dele não foi em Arã, o chamado dele foi em Ur dos Caldeus. E eu desenvolvo bastante no livro algumas ideias que, para mim, foram revelação e que têm fundamentação bíblica. E se você quiser entender com mais profundidade o que eu estou falando, você vai ter que ler o sermão de Estevão, em Atos, capítulo 7. Porque ali, para mim, está um dos textos mais claros que trazem luz sobre a vida desse homem. Porque, às vezes, a gente começa a ler o capítulo 11, o 12, o 13, as coisas parecem que não estão muito em ordem cronológica ali, mas, enfim. O fato é que, quando Deus chama esse homem em Ur dos Caldeus, você vai lembrar que a palavra de Deus para ele foi: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Abraão não fez exatamente o que o Senhor mandou, porque ele leva consigo o sobrinho, você sabe disso, o irmão tinha morrido, cujo nome era Arã, e ele leva, só que ele leva ainda o pai foi junto com ele. E eu trabalho no livro também a diferença do nome do pai. Alguns falam Terá, para mim é Tera. E no livro eu dou a fundamentação bíblica, porque eu entendo que é Tera e não Terá. O fato é que quando eles saem de Ur dos Caldeus, eles atrasam o chamado de Deus para essa família, ou para esse homem, morando em Arã. Eles ficam em Arã durante anos, eu não sei quantos anos, mas a Bíblia diz que em Arã o Senhor acrescentou os bens e as pessoas para esse homem. Então, você há de convir comigo que para haver um acréscimo de bens e de pessoas, a gente tem que ficar no mínimo aí 10 anos em algum lugar. Então, isso me faz crer que entre o chamado desse homem e o cumprimento, passaram-se aproximadamente 40 anos. 40 anos. Abraão deve ter sido chamado quando tinha 60, e o cumprimento da promessa aconteceu quando ele tinha 99, 100 anos. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque você também vai convir comigo com o fato de que quando uma promessa começa a demorar na nossa vida, a gente começa a desanimar, sim ou não? Eu não sei quantos aqui têm uma promessa, uma palavra de Deus, um sonho, algo que Deus te deu e que de repente está aí há anos. E a gente vai desanimando, né? Ainda mais quando a idade chega. Você fala, agora é que não vai cumprir mesmo, porque se não cumpriu quando eu tinha menos idade, você imagina agora. Mas eu estou falando isso para você para te animar, para gerar fé no seu coração. Porque num desses momentos em que Abraão ele está para baixo, ele não está legal, ele está pensando na palavra que Deus deu para ele, e daqui a pouco a gente vai trabalhar a palavra absurda que Deus deu para esse homem, porque esse homem passou a vida pedindo um filho para Deus. Deus falou que ia dar para ele milhares de filhos. Ele falou, pronto, Deus está gagá. Que eu passei uma vida toda querendo um filho, agora ele está falando que vai me dar milhares. Bom, quando esse homem está nesse clima, né, que não está legal, não está bem, Deus então aparece para ele, como eu li aqui para você no capítulo 15, e Deus aparece para ele numa visão. Ele tem uma visão. É interessante o que a palavra diz aqui. Bom, deixa eu compartilhar algo com você que para mim foi muito profundo. A palavra visão, usada aqui em Gênesis capítulo 15, ela também foi usada em 1 Reis capítulo 7, versículo 4 e 5. Eu sei que você não tem tempo para guardar tudo isso, a gente não vai ler, mas depois eu deixo esse estudo aqui com o seu pastor e ele compartilha nos grupos aí para que você tenha tudo isso anotadinho, bonitinho, que você possa mergulhar mais. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã, nesse primeiro momento que a gente está tendo, é que a palavra visão, ela também foi usada em outros trechos bíblicos, mas ela não foi traduzida como visão, ela foi traduzida como janela. A palavra foi traduzida como janela. E eu quero aqui fazer o link, eu quero que você preste bastante atenção, para que você não perca nada do que Deus quer plantar no seu coração. A palavra visão, ela também foi traduzida como janela. E o que eu estou querendo falar com isso? Bom, eu não sou a pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto. Mas
todos nós vamos concordar com o fato de que uma janela, por exemplo, nós temos ali aquelas janelas, eu posso chamar de janela. A janela, ela é aquela abertura que nos permite ver do lado de dentro o que está do lado de fora. Concorda comigo? Aquela ali você vai precisar pegar uma escada, você não vai ver, ela está muito alta. Mas se ela tivesse baixa, como a da nossa casa, você concorda comigo que você está do lado de dentro e você está vendo tudo o que está acontecendo do lado de fora. Bom, além disso, as janelas existem para trazer iluminação e ventilação nos ambientes. Não é isso? Bom, isso do ponto de vista natural, físico. Eu quero pegar tudo isso que eu falei para você e eu quero trazer agora para o aspecto espiritual. Porque o que Deus está fazendo com esse homem, Abraão, nada mais é do que construir uma abertura que vai permitir esse homem ver aqui na terra o que Deus está planejando para ele nos céus. Os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Então Deus, ele pinta um céu que para mim, o único céu que poderia competir com esse é o céu que anunciou o nascimento do Messias. Você lembra, quando você lê em Lucas, a estrela que conduz os magos, etc. Eu fico pensando que não houve céu tão desenhado, tão pintado, tão obra de arte como esse de Abraão e esse do nascimento de Jesus. Bom, além de Deus abrir essa janela e falar para esse homem assim, olha, assim será a tua posteridade. E olha que interessante, o texto fala que Deus pegou esse homem, levou ele para fora da tenda. Quando ele chega fora da tenda, Deus diz para ele assim, olha para os céus. Quando ele olha para os céus, Deus fala assim, conta as estrelas. E Deus, ele dá até uma instigada, falando assim, será que você pode? Conta. E aí Deus diz para ele assim, assim será a tua posteridade. Eu quero nessa manhã aqui deixar pelo menos uma semente no seu coração, que se você sair daqui com ela, falando para mim assim, pastor, eu vou ruminar, eu vou pensar sobre esse assunto, eu vou crescer nesse assunto, eu já vou me dar por satisfeito. E a semente que eu quero deixar plantada no seu coração é, quando você sair daqui nessa manhã, saia disposto a contar as estrelas. Conte as estrelas. Os que são mais antigos, como eu, têm um pouquinho de medo de contar estrela, porque acham que vai dar verruga na ponta do dedo. Mas fica tranquilo, não dá não, isso aí é superstição, tá? Deus fala para esse homem, conta as estrelas. E daqui a pouco eu quero trabalhar com um pouco mais de profundidade a questão de o que significa contar as estrelas. Daqui a pouco eu quero compartilhar mais com isso. Eu não vou gastar muito tempo, porque eu já ministrei em outras ocasiões aqui, testemunhando, mas eu queria desafiar você a criar um caderno de sonhos, um mural, algo que te ajude a visualizar tanto as palavras que Deus te deu, quanto os sonhos e projetos que você tem, para que você visualize. Eu fiz isso há uns 6 anos, que eu venho mantendo, só que eu coloquei em forma de figuras, são figuras. Então Deus me deu uma palavra. Por exemplo, nós vamos levantar uma igreja em cada estado dos Estados Unidos. É uma loucura, porque a gente não fez isso nem no Brasil, com a metade de estado, imagina os Estados Unidos com o dobro. Mas Deus falou. Então, o que eu fiz? Eu printei um mapa dos Estados Unidos, eu expus no meu painel e eu disse, nós vamos pisar os 50 estados e vamos estabelecer uma igreja em cada um deles. Obviamente que não vai ser eu, vai ser a descendência, porque... Se bem que Deus pode fazer, eu já não duvido de mais nada, Deus ele é poderoso. Quando eu fiz esse painel, Deus disse assim para mim, chama esse painel de útero. E eu fiquei assim, útero? Por que útero? Porque esse painel será o lugar que vai acolher as sementes
proféticas que eu estou lançando na tua vida. E a partir de então eu chamo de útero. Eu tenho útero, gente. Espiritual. E eu olho para ele assim, algumas coisas são impossíveis do ponto de vista natural de acontecer. Mas cada figura que eu coloquei no meu painel não está fundamentada só nos meus sonhos, está fundamentada numa palavra que Deus me deu. Então elas estão lá e vão ficar até se cumprir. Algumas até já se cumpriram, mas eu quero ver todas se cumprindo. Estou falando tudo isso para você, para desafiar você. Construa o seu útero, visualize, porque quando Deus quis mostrar para esse homem o que Deus estava para fazer, Deus tirou ele para fora, falou, olha para os céus e conta as estrelas, porque assim será a tua posteridade. E nós que estamos vivendo alguns milênios depois do que aconteceu aqui, nós somos testemunhas e prova de que, de fato, aconteceu o que Deus prometeu para esse homem. Porque você e eu somos uma estrela que Abraão contou. Somos filhos de Abraão na fé. Então, você é uma estrela que Abraão contou. Agora, quantas estrelas ainda faltam que vai depender de você e eu contarmos? Por isso, meu desafio para você nessa manhã é: conta as estrelas. Amém? Bom, eu quero compartilhar com você algumas lições que eu aprendo nesse texto aqui como é que eu posso contar as estrelas? Me ajuda aí, pastor, porque você está falando que eu tenho que contar estrelas, mas é muito mais do que você olhar e... tá. Não, são atitudes, são comportamentos que eu preciso ter que vão fazer com que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Sem as quais... não adianta a gente colocar a culpa em Deus do que não está acontecendo na nossa vida, se a gente não está fazendo o que Deus espera que a gente faça. Quantos estão compreendendo? Está claro ou está confuso? Se estiver confuso, eu paro e o Vilela continua. Bom, deixa eu compartilhar rapidamente com você como contar as estrelas através de uma visão. A primeira lição que eu aprendo quando eu olho para esse texto que eu li aqui com você é que nós precisamos parar de terceirizar os nossos projetos e os nossos resultados. Eu vou repetir, e eu vou destrinchar para você compreender melhor. Se você quer sair daqui hoje com a determinação de contar as estrelas, você precisa parar de terceirizar. Para de terceirizar os seus sonhos e os seus projetos. Bom, por que eu estou falando isso? Quando Deus fala para esse homem o que Deus queria fazer, o argumento que ele usa, bíblico, está na palavra, está na sua Bíblia aí. Ele diz assim, olha, como será isso? Se eu continuo sem filhos e o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. E ele ainda diz assim, a mim não me concedeste descendência. Preste atenção, é como se esse homem estivesse dizendo para Deus, a culpa é sua. Porque eu passei a vida querendo um filho, o Senhor não me deu. O que eu tenho na minha casa é um servo, é um substituto. Como é que vai se cumprir isso? E, aliás, deixa eu já dizer algo para você aqui nessa manhã. A maioria dos sonhos e dos projetos que Deus nos desafia a fazer sempre vai ser maior do que a gente. Entenda isso. Que às vezes a gente olha e fala assim, não tem jeito, é muito grande. O que Deus está falando é muito grande. Sempre que Deus nos chama, nos desafia, Ele coloca diante de nós algo que é muito maior do que a gente. Eu vou rapidamente lembrar você. Né? Moisés. Deus chama Moisés, e Moisés luta com Deus ali, e a pergunta de Moisés é como é que vai acontecer esse negócio? Eu libertar o povo do Egito? Não tem jeito, olha justo eu. E a pergunta que ele faz é como? Quando você vê Maria, uma virgenzinha, e aparece para ela aquele anjo dizendo, você vai ser a mãe do Messias, do Salvador, a primeira coisa que ela pergunta é como? Como que vai ser isso se eu não tive relação com homem algum? Eu nem casada sou ainda, eu estou noiva. Como é que vai acontecer isso? Então, veja bem, a maioria de nós usa como desculpa
o fato de nós não termos conseguido conquistar os nossos sonhos e os nossos projetos, colocando a culpa em terceiros. É por causa do outro. Não, pastor, eu não dei nada na vida porque eu não tive estudo, porque meu pai, porque isso, porque aquilo. Amado, se você quer contar as estrelas, para de jogar a culpa em terceiros. Tanto de sonhos e projetos, quanto de resultados. Todos nós conhecemos a história, né, que foi para as redes sociais aí, de uma família, 2 irmãos, 2. Um deles se tornou um dependente químico, viciado, miserável. O outro, irmão dele, é empresário, riquíssimo, de êxito, de sucesso. Aí chegaram para um deles e disse assim: por que você se tornou dependente químico e miserável? A resposta dele foi: porque meu pai era dependente químico e um miserável. Aí foram perguntar para o outro, irmão dele, mesmo pai, mesma família, mesma história. Por que você se tornou esse cara cheio de dinheiro, de êxito, de sucesso? A resposta dele foi: porque meu pai era um dependente químico e um miserável. Então, preste atenção. Mesma história, mesmo pai, só que destinos completamente diferentes. Sabe por quê? Porque um usou a figura do pai para dizer: eu vou ser uma continuidade do que meu pai foi. O outro olhou e falou assim: eu vou acabar com essa maldição na minha história e eu vou ser completamente diferente. Nós temos diante de nós uma escolha para fazer. O problema é que a gente sempre fica terceirizando as responsabilidades que, na verdade, são nossas. Eu é que determino, eu comecei essa reunião falando isso, eu é que determino o nível de relacionamento que eu quero ter com Deus. Eu é que determino o destino que eu vou ter na minha vida. Através das minhas escolhas e das minhas atitudes, com a bênção de Deus, obviamente. Então, se você quer sair daqui sonhando, contando as estrelas, com uma perspectiva de um futuro, de um sucesso, de êxito, de conquista, você precisa parar de terceirizar os seus sonhos, projetos e os seus resultados. E aqui eu quero te dar 2 chaves, 2 palavras que eu não vou trabalhar, mas eu quero deixar plantada no seu coração para te ajudar. Como é que você faz isso na prática? Como é, pastor, que eu não terceirizo os meus sonhos, projetos e os meus resultados? E as 2 palavras são intencionalidade e autorresponsabilidade. Eu vou repetir: intencionalidade e autorresponsabilidade. Eu falei que eu não ia falar, mas não aguento, né? Deixa eu falar só 2 coisinhas. Durante muitos anos na minha vida, eu confundi a palavra intencionalidade com a palavra interesseiro. Eu achava que é a mesma coisa. Se eu for intencional no que eu estou fazendo o que eu estou fazendo por interesse. E eu cometi muitos erros na minha vida pensando dessa forma. E eu estou compartilhando com você para que você não percorra a mesma rota. Intencionalidade. Se você quer comer manga, você tem que plantar manga. Você tem que ser intencional. Se você quer um filho de sucesso, de êxito, uma igreja, você precisa plantar, você precisa ser intencional no que você faz. Eu não posso ir levando de qualquer jeito, esperando o milagre acontecer. Não, eu tenho que agir com intencionalidade. Eu tenho que fazer as coisas com uma intenção de trazer crescimento, de desafiar para a gente chegar onde eu quero chegar. E segundo, autorresponsabilidade, rapidinho. Tem muitos de nós esperando Deus fazer o que Deus está esperando que a gente faça. E aí a gente fica num jogo de responsabilidade. Isso acontece desde o Jardim do Éden. Foi a mulher que o Senhor me deu. E um fica jogando a responsabilidade para o outro. Isso é falta de autorresponsabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez vá te agredir. Talvez vá te agredir. Você tem a vida que você merece.
Você tem a vida que você merece. Ah, pastor, mas você não conhece minha vida. Se você não está satisfeito com a vida que você tem, mude as suas atitudes, porque fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, é perda de tempo. Mude as suas atitudes, mude as suas escolhas, mude o seu comportamento para você mudar os seus resultados. Você lembra de Jesus? João capítulo 11. Ele chega diante de um quadro de um defunto de 4 dias, e ele fala, tira a pedra. Olha, para pensar comigo. Quem ia ressuscitar um morto, tirar a pedra é de menos. Olha, tira o Senhor. Por que ele não tirou? Porque tirar a pedra, o homem conseguia. Mas ressuscitar um morto, o homem não conseguia. Você prefere o quê? Tirar a pedra ou ressuscitar um morto? Eu prefiro tirar a pedra. O que Jesus está dizendo é, o que você pode fazer, faça. O que você não pode, deixa comigo. E é assim que a gente tem que viver hoje. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. O problema é que a gente está esperando Deus fazer. Ah, Deus não me abençoou na minha fezinha que eu fiz na loteria, eu não ganhei de novo. Ah, Ele não vai te ajudar não, querido. A maioria de nós queremos resultados sem pagar o preço. Você quer ver só quantos aqui querem ganhar 3 vezes mais do que ganha? Levanta a mão. Os que não levantaram, dá a tua parte para mim que eu quero. Você não quer, problema é seu, mas você passa para mim então, eu quero. Veja bem, muitos de nós, acho que é a primeira igreja, que nem todo mundo levanta a mão. O povo aqui está bem, viu? Ok, eu quero, a parte de quem não quer, eu quero. A maioria não, muitos de nós aqui queremos ganhar 3 vezes mais do que a gente ganha. Mas a minha pergunta para você é, o que você está fazendo para merecer ganhar 3 vezes mais do que você ganha? Você sabe qual que é o problema? A gente quer ganhar 3 vezes mais do que a gente ganha fazendo as mesmas coisas que a gente faz. Aí não dá, querido. Com todo respeito, eu sei que tem cabeleireiro aqui, né, mas eu vou dar o exemplo. Com todo respeito, qual que é a diferença do cabeleireiro que corta cabelo por R$10 e o que corta por 100? O de 10, ele vai colocar uma tigelinha na sua cabeça e vai cortar. O de 100, ele está se especializando, ele está fazendo curso, ele está reciclando, ele está aprendendo, ele está investindo para fazer bem o que ele faz. Na maioria das vezes é isso, eu sei que nem sempre é, mas na maioria... Eu estou falando do cabeleireiro aqui, me perdoa, mas é em tudo, viu? O pastor também. Por que tem pastor que você olha e fala, meu Deus, que diferença daquele outro? É porque um está lá ainda, preso nos comportamentos de 40 anos atrás. O outro está estudando, está lendo, está fazendo, está viajando, está participando de conferências. Está aí seu pastor aí, que nem ele mesmo disse, está meia boca, mas estava lá em Uberlândia. Não ficou em casa. Está buscando. Eu preciso de comunhão, preciso de relacionamento, eu preciso de crescer. Eu não sou dono da verdade? Bom, já falei mais do que devia aqui. Primeiro ponto, pare de terceirizar os seus projetos e os seus resultados. A segunda verdade que eu quero plantar no seu coração é que se você quer contar as estrelas, você tem que sair da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Não dá para contar as estrelas da maneira como a gente está. A primeira coisa que Deus faz, eu já falei sobre isso, eu não vou patinar aqui naquilo que eu já falei. A primeira coisa que Deus faz com esse homem, para mostrar para ele o que Deus queria, é tirar ele da tenda. Sai da tenda. Por quê? Porque se você ficar dentro da tenda, você não vai conseguir ver o que eu tenho para fazer através de você. E para pensar, aqui, vamos supor que aqui é a tenda. Se a gente ficar só aqui dentro, você não vai conseguir olhar para os céus e muito menos contar as estrelas, porque você não está nem vendo elas. Tudo bem que a gente está num horário que não dá para contar mesmo, mas pensa nisso à noite. Então, veja bem, segunda lição que eu quero plantar no seu coração nessa manhã, saia da sua zona de conforto. Abraão, ele está na tenda. A tenda é o lugar do controle. É o lugar do domínio, é o lugar do conhecimento. A maioria de vocês, se não todos, se apagar todas as luzes aqui de noite, ficar escuro completamente, a maioria de vocês vai conseguir sair, vai conseguir ir no banheiro, vai conseguir ir onde você quer. Por quê? Porque você tem domínio, você tem controle, você sabe como lidar aqui dentro. Você sabe onde está cada coluna, cada degrau, cada detalhe, não é? Então, se você quer contar as estrelas
você precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair da zona de controle, de domínio. Por isso que uma das primeiras coisas que Deus fala é: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, porque aí você está muito seguro, você está muito dono de si, você tem papaizinho e mamãezinha para cuidar de você. Não, te vira, marmanjão. Vamos, sai. E eu já contei a experiência da minha vida aqui no que diz respeito a esse particular, ou seja, nos últimos 2 anos, eu tenho vivido exatamente a realidade de sair da minha zona de conforto. Você que já foi para Ribeirão Preto, conhece a igreja, eu tenho 30 anos de história naquela igreja, e a igreja é maravilhosa, a igreja é confortável, a igreja tem uma estrutura incrível. Do ponto de vista humano, eu queria morrer ali. E aí Deus me chama quando eu tinha 56 anos de idade. Hoje eu tenho 62, eu sei que não parece, mas eu tenho. 62. E eu saí de tudo isso, abandonei uma história de 30 anos, abandonei aquele conforto, aquele domínio que a gente tem. Todo mundo te conhece, né? Todo mundo te respeita, e de repente você vai cair num lugar onde ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, e você precisa começar a construir tudo de novo. Saia da zona de conforto, senão você nunca vai conseguir contar as estrelas. Deixa eu terminar esse ponto aqui, ajudando você a entender essa verdade que eu estou tentando plantar no seu coração aqui. Para a gente sair da zona de conforto, a gente precisa ter coragem de fazer uma pergunta. E essa pergunta vai te ajudar. Como é que eu saio da zona de conforto se eu não sei quais são as minhas zonas de conforto? Então, você precisa responder para você, e aí não tem jeito, cada um vai ter um nível de resposta. Você precisa responder para você o que é que te prende na situação que você vive. Isso em tudo, de uma forma geral. No trabalho, eu falei de ganhar mais, aqui na igreja, em tudo. O que é que te prende onde você está? Isso vai te ajudar, é claro que não é determinante, mas vai te ajudar a identificar quais são as suas zonas de conforto. E se você tiver coragem de romper com essa zona de conforto, Deus vai começar a escrever uma nova história na sua vida. A terceira verdade que eu quero plantar no seu coração é que para você contar as estrelas, você precisa tirar os olhos das circunstâncias. Tire os olhos das circunstâncias. Pare para pensar comigo, quando Deus deu essa palavra para esse homem, né, as circunstâncias eram completamente contrárias. Você lembra? O homem olhou para si e disse assim: eu tenho 90 anos. Olhou para a esposa, ela tem 80. E quando olhou para ela, ainda olhou para o laudo médico. O laudo médico dizia: estéril, não pode ter filho. Amado, para pensar comigo. A gente olha para as histórias bíblicas e a gente acha muito romântico e linda. Mas se a gente tivesse que vivê-las, como é que seria? A gente, por muito menos, a gente patina. Você já pensou, você com 90 anos, a mulher com 80, estéril, e Deus fala assim: vou te dar sim de filho. O cara deve pensar assim: meu Deus do céu, que jeito! Agora, sabe por quê? Porque a gente olha para as circunstâncias. Deus está acima das circunstâncias, querido. Então, quando Deus te dá uma palavra e fala: olha, a sua célula vai ser a maior célula da cidade. A tua igreja vai ser a maior igreja da cidade. Não para a tua glória, para a glória de quem vai fazer, que não tem nada a ver com a gente. O ano passado, Deus me deu, alguns de vocês acompanharam, a oportunidade de visitar uma universidade nos Estados Unidos que estava passando por um avivamento, Asbury. Eu viajei 15 horas de carro para chegar lá. Cheguei lá 3h30 da manhã, um frio. Isso aqui não é frio não, gente, isso aqui é fake, viu? Isso aqui é fake news. Lá é frio, um frio. E porque estava aquela coisa, né, bastante movimentada, o mundo indo para lá, eu já olhei assim, a capela fechada, eu me aproximei, o cara falou: vai abrir 1 da tarde. Era 3h30 da manhã.
Eu falei, vou para o hotel, dormir, amanhã cedo eu venho. O problema é que quando eu olhei, já tinha fila para entrar. Aí eu falei, o quê? Eu vou para o hotel? Você está brincando, eu andei 15 horas de carro. Se eu for para o hotel, eu não entro nesse lugar. Aí fiquei na fila, 3h30 da manhã, o maior frio. Interessante que o povo passou dando cobertor, chocolate quente, estruturaram o negócio que ficou. Mas isso tudo no tempo, viu? Na rua. Eu fiquei até 1h da tarde. Eu tinha ido com um grupo de 3 homens, e a hora que a gente entrou naquele lugar, foi como entrar assim, numa atmosfera celestial. E a hora que eu entrei, eu falei para eles assim, daqui ninguém me tira. Agora que eu entrei, eu não saio desse lugar. Eles falaram assim, eu estou muito cansado, eu vou para o hotel. Eu falei, pode ir. Vocês voltam a hora que fechar e me pega. E eu fiquei naquele lugar. Eu estou contando isso para você por quê? Porque uma universidade, esse estado onde essa faculdade está, é um estado de fazenda. É um fazendão, chama Kentucky o estado, né? É um fazendão. A cidade tem 5.000 habitantes. Para pensar. E eu vivi para ver uma placa na entrada da cidade. Eu postei isso nas minhas redes sociais. A placa na entrada da cidade estava proibido a entrada de qualquer carro na cidade, porque o avivamento está acontecendo na cidade. E proibiram, fecharam a entrada da cidade, ninguém entrava mais. Falei, eu não acredito, eu vivi para ver isso. Eu estou contando isso para você, só para gerar fé no seu coração, para você ver que quando Deus quer soprar, Ele não quer saber se a tua célula tem 2 ou 50. Se Ele soprar, vai acontecer. Então, não olha para as circunstâncias. Não olha se você é uma pessoa rica que vai trazer uma fortuna no momento aqui de recolhimento de oferta, ou se você é uma viúva pobre que tem 2 moedas, porque Jesus disse, essa mulher deu mais do que todo mundo. Então, a nossa matemática não é a matemática do céu, a nossa visão não é a visão do céu. Então, se você quer contar as estrelas, você precisa tirar os olhos das circunstâncias, amém? A 4ª verdade que eu quero plantar no seu coração, e eu sei que alguns já estão assim pensando, quantos pontos vai ser esse negócio, né? Porque ele já está no 4º e está engatado, né? Eu não sou bobo de falar, né? Depois eu falo. 4, se você quer contar as estrelas, você precisa definir onde você quer chegar. Para pensar comigo, você precisa definir onde você quer chegar. A maioria de nós não temos alvos e metas quando vira o ano, ou assim, nem precisa ser quando vira o ano. A gente tem que ter meta, a gente tem que dizer onde a gente quer chegar, porque quem não tem meta nunca vai saber se chegou. Você tem que definir onde você quer chegar. Olha que interessante, eu falei, né, que a gente não tinha planejado vir para o Brasil, realmente não tínhamos vindo, isso aconteceu há muito pouco tempo. Quando virou esse ano, eu coloquei assim, eu quero lançar o livro aqui nos Estados Unidos, em março, e em julho no Brasil. Mas eu assim, coloquei com muita fé, porque era impossível eu vir para o Brasil. Falei, não vai dar certo, mas eu vou colocar, eu creio. Em março eu lanço aqui, e dezembro lá, julho lá. Eu estava contando até que alguém fosse levar esses livros para mim para lá, porque como é que é? Eles foram rodados aqui, né? Então, alguém tem que me levar, que eu não venho buscar. Resultado, eu lancei o livro em março aqui e vou lançar ele em maio lá. A semana que vem, nem maio, hein? A semana que vem é abril ainda, dia 28 eu estou lançando ele na igreja lá. Então, assim, quando não tinha nenhuma perspectiva, Deus abriu e fez. Mas por quê? Porque eu determinei onde eu queria chegar. Quem comprar meu livro, quem já comprou, sabe que uma das coisas que eu escrevo é assim, para todo mundo a mesma coisa, tá? Eu sei que tem gente que às vezes chega e fala assim, coloca diferente para mim, não dá, querido. Tem uma fila esperando ali, não dá. Então, eu já falei assim, eu vou fazer todo mundo igual. E o que eu coloco no livro é que esse livro te inspire a contar as estrelas. É isso que eu coloco, e assino. Por quê? Porque eu quero dizer para você o que eu quero dizer com conte as estrelas. Contar as estrelas
significa determinar onde você quer chegar. Eu vou repetir. Contar as estrelas significa determinar onde você quer chegar. O que eu estou querendo dizer com isso? A maioria de nós, se sair daqui e falar assim, hoje à noite eu vou contar as estrelas, a gente vai começar assim, ó, 1, 2, 3, ai, será que é uma estrela? 4, ixi, já perdi a conta, começa de novo, 1, 2, cansei. E aí para. A maioria de nós vai ser desse jeito. Raramente alguém vai começar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. A gente não vai fazer isso. É verdade ou não? Só que quando a gente para de contar, a gente está estabelecendo o limite da nossa conquista. Você quer uma base bíblica para isso que eu estou falando para você? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, não precisa anotar. A palavra de Deus diz que Eliseu, um profeta, ele estava diante de um rei, e ele falou para o rei assim, olha, lança as suas flechas no chão. E ele pega e lança 1, 2, 3 e para. Quando ele para, Eliseu fica irado com o rei. E diz, por que você lançou só 3 lanças? Agora Deus está dizendo para você, porque você lançou 3 vezes, você só vai prevalecer contra os inimigos 3 vezes. Deus queria que você prevalecesse sempre, mas porque você não teve fé, não teve visão, não teve ousadia, não teve intrepidez, então você determinou o limite da sua conquista. Aqui está a base bíblica, porque eu estou dizendo. Então, quando você começa a contar as estrelas e para, você está com isso determinando o nível da sua conquista. Se você quer 5 estrelas, conte 5. Se você quer milhares, conte milhares. Mas quem determina não é Deus, é você através da sua obediência. Quantos estão compreendendo? Quinta verdade. Agora eu posso falar, são só 6, eu estou acabando, tá? 5. Creia no impossível. Creia no impossível. Eu não vou patinar, de uma certa forma eu já trabalhei essa verdade, mas o que Deus disse para ele é, será assim a tua posteridade. E quando ele faz aquela pergunta que eu mencionei no começo, como será isso se eu só tenho um servo, Eliezer, na minha casa? Deus disse assim, não será esse o teu herdeiro sairá de ti. Então, se nós queremos contar, se nós queremos estabelecer o limite da nossa conquista, a gente precisa crer no impossível. Então, eu estou aqui também para te ajudar a pensar grande, a sonhar grande. O pior inimigo do ótimo, você já ouviu, é o bom. Porque se o seu trabalho está bom, você vai morrer ali. Se o teu salário está bom, você vai morrer com esse salário. Se a tua família está boa, eu não estou com isso desconsiderando, ela está, mas ela pode ser muito melhor do que ela é. Então pense grande. Pense numa igreja de milhares e milhares. Pense num avivamento. Pense num culto sem protocolos, onde o Espírito vai ter liberdade de fazer o que ele quer. Pense grande. Mas creia em algo impossível. Não se limite àquilo que a tua qualificação intelectual, acadêmica, pode proporcionar, porque Deus não está limitado a nada disso. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Última verdade que eu quero plantar no seu coração e nós vamos orar, é se você quer contar as estrelas, você precisa selar a sua aliança com uma oferta. Sele a sua aliança com uma oferta. Fique tranquilo, eu não vou fazer apelo financeiro de novo. Essa oferta aqui ela é diferente. Ela é baseada naquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos,
pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. O que Paulo está falando é que a gente pode não apenas conhecer a vontade de Deus. O mundo hoje corre atrás de conhecer a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é que você vai provar, você vai experimentar a vontade de Deus. E nós só podemos fazer isso se nós trouxermos uma oferta para selar a nossa aliança com Deus. Olha o que o texto diz: como saberei que hei de possuir a terra? Abraão está perguntando para Deus. E Deus disse assim: respondeu-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E todos nós conhecemos esse texto, ou a maioria de nós conhecemos, sabemos que é algo mais ou menos como que está aqui, um caminho de sangue que precisava ser construído com as ofertas que estavam sendo trazidas. O animal precisava ser partido ao meio, metade dele estava desse lado e metade estava do lado de cá. E era cultural, naquela época, quando alguém que trazia uma oferta, o Deus a quem ele estava fazendo aquilo passava pelo caminho de sangue dizendo: a tua oferta foi aceita. Então, quando ele parte os animais e constrói o caminho de sangue e coloca metade de um lado, metade de outro, a Bíblia fala que Deus passou naquele caminho dizendo para ele: a tua oferta foi aceita. Quando a gente olha para isso, a gente lembra de Jesus, né? O caminho de sangue, o véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Então, se você quer sair daqui com a determinação de contar as estrelas, você precisa selar a tua aliança com Deus através de uma oferta nessa manhã. Quantos recebem essa palavra? Levante a mão. Eu quero orar com você nesse momento. Mas antes de você ficar em pé, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu queria que você desse um sinal para Deus, né? Se você está aqui nessa manhã e você entendeu a palavra e você quer selar esse momento com uma oferta. Oferta? Que oferta? Teu coração, tua vida. Nós estamos aqui nessa manhã levantando um altar ao Senhor aqui. Você não está vendo, mas Deus está vendo. É um altar onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Nós estamos levantando um altar. E se você quer colocar a sua vida nesse altar, como sinal de um selo, um comprometimento, onde você vai dizer assim: eu quero ser amigo de Deus. E eu quero viver cada uma das verdades que foram propostas aqui nessa manhã. Se você é uma dessas pessoas, eu vou pedir para você ficar em pé, que eu quero orar por você. Não precisa se constranger, você não precisa me agradar, amanhã eu vou embora. Você tem que constranger Deus. Então, se você quer, fique em pé, eu quero orar por você. Eu queria pedir 2 coisas agora. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Enquanto a gente faz isso, eu queria que você fizesse um exercício. Daqui a pouco você vai fazer, eu só vou dar uma orientação geral. Feche os seus olhos daqui a pouco. Você vai fechar os seus olhos. Eu queria muito que você visualizasse, que você pensasse, que você imaginasse Deus pegando você hoje pela mão, levando você para fora da tenda, para fora da zona de conforto, e desafiando você, dizendo assim: olha para os céus. E quando você olhar para os céus, você vai começar a contar as estrelas. E à medida que você vai contando as estrelas, Deus vai começar a escrever uma nova história na sua vida. Você compreendeu? Então feche os seus olhos, vamos adorar a Deus com uma canção, e logo depois da canção eu vou orar com você e vou orar por você nessa manhã, ok? Sai da tua terra, ó filho meu, te mostrarei a estrela do céu. Sai da tua tenda,
ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso for, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Mantenha seus olhos fechados, por favor. Visualize isso na sua mente. O Senhor está tomando você pelas mãos, está levando você para fora daquele lugar da segurança, do domínio, do controle, do governo. E o Senhor está levando você para fora e está dizendo para você: olha para os céus. Comece a imaginar agora um dos céus mais maravilhosos que você já viu na sua vida. Um céu estrelado. E Deus está dizendo para você assim: conta as estrelas. Comece a contar as estrelas. Faça isso agora na sua mente. Comece a contar cada uma delas. E tenha em mente que contar cada uma delas é estabelecer o limite das conquistas que você quer ter na vida. E ouça o Senhor dizendo para você: assim será a tua posteridade. Faça esse exercício. Pai, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Nós nos expomos a ela, nós nos expomos à tua presença, nos expomos à manifestação da tua glória. E aqui está uma igreja que está respondendo a tua palavra nessa manhã, meu Deus. Eu sei que há sonhos, eu sei que há projetos, eu sei ainda que nessa manhã o Senhor vai abrir os olhos de muitos, e o Senhor vai trazer visões espirituais nesta manhã, Pai. Nós estamos aqui selando esse momento com uma oferta. E a oferta que nós colocamos sobre o altar é o nosso coração, o nosso futuro, a nossa vida. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Deus. Nós renovamos a nossa aliança contigo de servi-lo por todos os dias da nossa vida, até aquele dia onde o Senhor vai nos chamar, ou onde os céus vão se abrir e os nossos olhos verão o Rei da Glória. Pai, eu quero orar por cada família aqui representada. Eu quero orar por cada semente que o Senhor tem lançado sobre este solo, sobre esta igreja, sobre este ministério. Nós oramos por cada célula, oramos por essa igreja, por cada ovelha que está debaixo da cobertura espiritual deste ministério, Pai. E nós profetizamos uma nova história, uma nova unção, um novo tempo, uma nova conquista. E saímos daqui com a determinação de contar sem parar as estrelas que o Senhor vai nos mostrar. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que preciso foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo
descido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluias, glórias a Deus. Amados, então, senta um pouquinho só, 5 minutinhos, que assim vocês me descansam um pouco. Nós já vamos encerrar, não vou tomar muito tempo. Tão importante isso que o pastor Valdir veio falar para nós. Amados, aprenda a contar estrelas. Eu achei tão interessante, e eu quero frisar algumas coisas, quando ele falou para não terceirizar as nossas promessas, as nossas conquistas. Sabe, amados, pare de culpar a sua igreja, pare de culpar os seus líderes. Deus está te chamando para fazer diferença, aonde você está, entenda isso. O Valdir saiu de Ribeirão para conquistar o sonho. Amados, o Valdir ficou 30 anos trabalhando ali do lado do pastor Danilo. Ele era o homem que substituiu o Danilo ali quando Danilo viajava. Ele era o segundo homem de Ribeirão Preto. Ele deu a vida dele toda ali com alegria e sempre buscando a Deus. Então não confunda as coisas, ninguém te limita. Floresça onde você está plantado, os seus sonhos virão, se você estiver em sintonia com a sua igreja, com os seus líderes. Mas o pastor Valdir falou que eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que me arriscar. Amado, imagine o trabalho que o Valdir teve e a busca a Deus para convencer o pastor dele, para enviá-lo. Ele não falou, fui. Não, ele tem líder, ele tem pastor que cobre ele nessa empreitada. Não é, sabe, às vezes a pessoa, ela tem uma mentalidade rebelde e quer enquadrar a palavra de Deus na mentalidade dela. Não, amado, é tempo da gente sonhar os sonhos de Deus. Saiba, se Deus está mexendo com você, e eu creio que se não mexeu ainda, vai mexer, vai te dar visão. Você tem líderes, tem pastores, aqui nós somos muito próximos, líderes para conversar, para orientar, para orar com você. E quando você estiver desanimado, amado, intensifique a sua busca a Deus, porque Abraão, mesmo com um grande projeto, um grande sonho, a primeira etapa de sair do comodismo ele já tinha feito. Sai da tua terra, da tua parentela. Não foi 100%, não, mas ele obedeceu e saiu do conforto. Tá bom, eu estou indo, Deus, sabe? E a segunda etapa, amados, ele estava desanimado, porque já fazia muitos anos que ele não via nada acontecendo, a não ser ganhar dinheiro, a ganhar bem, mas não via uma família crescer, abençoada, e isso é o principal. E então, amados, ele teve que ter uma revelação de Deus. Quando o Valdir fala aí do capítulo 15, que ele estava desanimado, e fala que o único herdeiro tinha muitos bens, mas o herdeiro seria o Damasceno, Eliezer. Amados, ele está conversando com Deus, ele está abrindo o coração dele com Deus, falando com Deus, tudo bem, de certa maneira culpando a Deus, mas estava na presença de Deus. Amados, você quer ouvir Deus falar? Busque. Hoje você sabe que Deus tem projeto, Deus tem planos grandes para a sua vida. Creia nisso. E se Deus tem plano e você está buscando Deus, muitas vezes Deus vai usar seus líderes. Eu estava tão bem no meu conforto lá em Itupeva, eu nunca queria ser um pastor presidente de uma igreja, nunca. Eu queria sim ser pastor, porque a minha vocação é o meu chamado.
mas eu estava tão bem ao lado do meu pastor há tantos anos, servia com tanta alegria. Um dia, Deus me manda vir para essa cidade e usou o meu pastor, a esposa dele, falou: Vilela, não era você que eu queria mandar, você está do meu lado, é meu vice-presidente, mas eu quero te enviar para Campinas, a cidade que eu falei uma vez, que seria a última cidade do mundo que eu moraria. Amados, eu quero que você entenda que Deus é um Deus de princípios. Essa palavra é tremenda e glórias a Deus. Eu não quero uma igreja de pessoas acomodadas, eu não estou acomodado. Disse e digo, eu vou morrer de farda e não de pijama, batalhando para ter mais de Deus, mais da presença de Deus, mais do amor de Deus. Só espero que Deus não me mande para os Estados Unidos, que eu não quero. Mas, sabe, amado, de 67 para 68, nem dá mais, né, Deus? Misericórdia. Tem gente que quer, glórias a Deus. Um dia minha esposa falou: bem, se Deus pedir a nossa casa, a gente dá. Será que Ele está querendo? Falei: bem, Deus não vai fazer isso comigo agora, não. Brincadeira, ficar sem casa com quase 70 anos de idade. Mas se pedir, é de Deus. Sabe, amado, contar estrela é você estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. E se Deus falar com você, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai falar com seus líderes. Quem é o Vilela? Quem seria o Danilo para impedir a voz de Deus na vida do Valdir? A princípio ele falou: Valdir, eu preciso de você aqui, Valdir. Mas Valdir ficou ali fiel e buscando documento, demorou um pouco ainda para convencer o Danilão, até o Danilo convencer. Que trabalho que não deu ele na presença de Deus. Então, sabe, amado, faça as coisas certas. O certo é, nós não queremos um povo acomodado. Sim, queremos incomodar vocês, sabe? Tirar vocês do conforto, porque Deus tem coisas grandes para cada um de vocês. Eu achei, todos são muito importantes, né? Vai para contar as estrelas, amados, sabe? Você tem que fazer todos esses passos. Então, glórias a Deus pela sua vida, Valdir. Eu estou meio sem pique aqui, mas estou muito animado com Deus, sabe? Que eu sei que Deus, Ele tem começado coisas grandes em nosso meio. Saia, pare, ninguém é culpado do fracasso de ninguém, não. Ninguém é culpado. Eu sempre digo isso que o Danilo, eu sempre disse isso com o Valdir, Valdir e o Danilo. Eu sempre disse isso que o Valdir falou, sabe? Eu sempre falo, conto a história do bifão, conto a história que eu saio acendendo todas as luzes da minha casa. Por quê? Porque na minha casa era um bifinho, porque na minha casa era... Agora eu melhorei um pouco porque a Sandra me disciplinou, mas é a reação que você tem. Na minha casa, o meu pai só podia comprar um bifinho para cada um, que tinha 12 bocas lá para comer, né? E a luz, sabe, se acendia uma luz, ele saía atrás apagando, nós tínhamos que ficar muitas vezes no escuro, né? Parecia já morcego andando no escuro ali, coruja, né? Mas, sabe, amado, hoje a gente faz a coisa ao contrário. Tem gente que leva a mesma vida. É interessante, é uma questão de escolha. Tem gente que continua, não precisa, mas continua com a mesquinhez. Tem outro que joga tudo fora. Não, mas Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Nós somos pessoas equilibradas. Então, o futuro quem vai decidir somos nós. E eu sei que você é uma pessoa de sucesso. Glórias a Deus pela sua vida. Chegou salvação.